Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu sou o Rodrigo Espiúca e você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, que é editado, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E sobre o tema de descriminalização do porte de drogas, eu tenho a satisfação de conversar com o Fabrício Rosa, que é policial rodoviário federal e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Fabrício, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo. Olá, você que está nos ouvindo do Radar Direitos Humanos. É bom demais estar com vocês, estar com todo mundo da Diocese Anglicana de Brasília, quanto todas as pessoas que frequentam essa bonita comunidade, a comunidade anglicana do Brasil. Bom demais estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é tão urgente e tão importante para o nosso país. Fabrício, e quais são as conexões que nós podemos fazer, pelo menos de uma maneira inicial, né? Que conexões a gente pode fazer entre o trabalho da polícia, a descriminalização do porte de drogas e a segurança pública no Brasil? Olha só, a polícia, ela trabalha para garantir a ordem, a paz, a tranquilidade da sociedade e também para responsabilizar pessoas por crimes que, porventura, essas pessoas tenham cometido. A polícia brasileira, ela tem tido muito trabalho, às vezes um trabalho executado de maneira desnecessária devido à atual opção de política de guerra às drogas. A polícia brasileira ela poderia estar atuando com muito mais força no enfrentamento ao homicídio, ao latrocínio, ao estupro, a crimes profundamente graves, mas tem uma incidência e uma descoberta de autoria, por exemplo, dos homicídios, de apenas 30%. Em alguns estados chega a 20%, em outros estados chega a 10%. E a gente acredita que tendo uma outra perspectiva para a questão das drogas, os policiais podem estar liberados para atuarem com mais qualidade em outros campos de crimes mais graves, como esses que eu citei. Além disso, policiais também são vítimas dessa chamada guerra, que é a guerra às drogas. A opção política que o nosso país fez, especialmente nos anos 30, anos 40, quando as drogas começaram a ser criminalizadas no mundo, essa opção política coloca em risco a sociedade brasileira como um todo e também os policiais. Afinal de contas, as grandes facções criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho e outras facções, a maior parte dos recursos desses grupos vem da venda de substâncias que foram colocadas na ilegalidade. Então, isso significa dizer que esses grupos se armam, compram armas, para se matarem a si mesmo, para se enfrentarem a si mesmo e para enfrentarem também o Estado brasileiro, criando um Estado paralelo e para enfrentarem, por sua vez, a polícia. Então, nós acreditamos que esta opção política, este modo de ver a questão das drogas, é uma opção que coloca em risco os policiais. Por isso, existe hoje um grupo de milhares de policiais no Brasil, não só policiais, mas trabalhadores em geral do sistema de justiça criminal, defensores, promotores, juízes, que são militantes por um outro modelo de gestão das chamadas drogas. Nós acreditamos que, se houver a legalização ou a regulamentação do uso, do comércio e da produção dessas substâncias, nós podemos criar um modelo mais racional, um modelo menos violento, porque, ao contrário do que a população pensa, não é a ilegalidade, não é o tráfico que gera violência, mas sim a ilegalidade que gera violência. Quando as drogas estão na ilegalidade, os jovens da periferia, a linguagem que eles têm para cobrar um do outro, aquele que compra
e o outro que vende para fazer a cobrança é a linguagem da ameaça, é a linguagem da arma, é a linguagem da violência, tendo em vista que eles não possuem um mediador, um juiz, um promotor, a própria polícia. Então, na nossa perspectiva, o que gera a violência não é o chamado tráfico. O tráfico ele foi criado devido à ilegalidade. Se nós legalizarmos, paulatinamente, progressivamente, nós podemos enfrentar este mercado que foi colocado na ilegalidade e legalizar esse mercado, viu, Rodrigo? Entendi, Fabrício. Então, a legalização ela vai efetivamente reorganizar as relações, não é? Vai trazer, vamos chamar assim, essa mercadoria para a organização do sistema produtivo. E, com isso, nós teríamos uma redução dos índices de violência. E partindo de uma premissa dos direitos humanos, uma abordagem de direitos humanos e levando em consideração também os grupos sociais que são mais afetados por essa política de guerra às drogas, não é? Como é que a gente pode fazer essa conexão entre a criminalização ou a descriminalização do porte de drogas e os desafios que são enfrentados por essas comunidades, esses grupos sociais mais afetados e mais vulneráveis em decorrência dessa política? Olha só, você que está ouvindo o nosso podcast, é preciso que você saiba que quando nós estamos falando de política de droga, nós estamos falando dos principais direitos. Estamos falando de liberdade, de igualdade, de privacidade, de saúde. E falar desses assuntos não significa que nós estamos estimulando o seu filho, o seu sobrinho, especialmente os jovens, os adolescentes, a utilizarem qualquer substância. Nós estamos, na verdade, denunciando um sistema que optou pelas armas, pelo encarceramento, pela polícia, pelo delegado, para enfrentar um problema que é sobretudo de saúde. Traduzindo, quando nós falamos de uma outra possibilidade de política de drogas, nós estamos querendo dizer que a opção que o Brasil fez ao criminalizar, e que a maior parte do mundo fez ao criminalizar, significa que, quando nós encontramos os efeitos, alguns efeitos negativos, como a dependência, nós optamos por enfrentar esse efeito com a polícia, com o encarceramento, com o camburão, com o presídio, com o direito penal. E depois, quase 100 anos depois dessa opção, a gente percebeu que essa opção, primeiro, ela não reduz o número de dependentes. Segundo, ela não entrega mais saúde para a população. E terceiro, ela criminaliza as pessoas. Então, nós pegamos jovens que, devido ao fato de essas substâncias estarem na ilegalidade, eles acabam ou usando ou comercializando pequenas quantidades e eles são encaminhados para os presídios. E esses mesmos jovens, na maior parte das vezes, e aí não é só o Fabrício que está dizendo, na polícia a gente sabe disso, mais de 95% das ocorrências de prisão dos chamados traficantes, que na verdade são pequenos comerciantes que foram postos na ilegalidade, mais de 95% dessas pessoas não estavam armadas, não trocaram tiro com a polícia, portanto não são violentas. Além disso, pesquisas como do juiz Marcelo Semer e outras pesquisas demonstram que 70% dos chamados traficantes eles estavam com menos de 100 gramas de maconha, por exemplo. Então, eles estavam com pouquíssima quantidade. Então, nós optamos por pegar essas pessoas que, primeiro, não são violentas, segundo, estavam com pouquíssima quantidade, terceira, fazem parte dos estratos sociais mais precarizados, e colocar essas pessoas nos presídios. Ali nos presídios, que são agências de emprego para essas facções criminosas, essas pessoas que não são violentas são colocadas e passam a fazer parte de um regime de vida violento. Então, ali eles têm que optar por uma das facções, ou o PCC, ou o Comando Vermelho, ou qualquer uma outra, e ali ele vai virar mais um soldado dessas grandes facções violentas. E ali, ali dentro, ou quando saem, eles são convocados a participar de outros crimes mais violentos. Roubo a banco, roubo à carga, e outras situações mais graves. Então, o que nós acreditamos é que a opção que o Brasil teve não é uma opção correta. Nós podemos enfrentar a dependência de outras formas e devemos tentar, porque a maior parte dos usuários, primeiro é preciso dizer isso, a maior parte dos usuários não se transformam em dependentes de qualquer substância química.
maconha, cocaína, até mesmo crack, a maior parte não se transforma em dependentes. Aqueles poucos que são dependentes, eles devem ser acolhidos. Eles devem ter direito à compreensão, à saúde, ao serviço social, ao psicólogo, ao CAPS, ao CRAS, ao CREAS, ao emprego. Essas pessoas precisam de compreensão e não de presídio. Então, o que nós vemos é que essa opção que o Brasil fez, ela é uma opção que não está conseguindo entregar saúde e também não está conseguindo reduzir o número de dependentes e, ao contrário disso, ela aumenta o encarceramento, especialmente das mulheres. 60% das mulheres presas é devido à política de guerra às drogas, aumenta o encarceramento de pessoas violentas, cria uma guerra, especialmente nas periferias, onde jovens são mortos, onde policiais são mortos, e nós acreditamos que é possível fazer diferente. Mas o STF vem travando essa discussão. A discussão do STF, para encerrar, você, amigo que está no podcast, não é sobre legalização do uso, do comércio, da produção. A discussão atual não é essa. A discussão do STF é sobre criar critérios objetivos, porque a polícia vai encontrar um rapaz jovem, preto, pobre, da periferia, com 40 gramas, e vai fazer uma leitura subjetiva. E vai falar, será que esse cara é traficante ou ele é usuário? Ali, a situação do crime vai dizer se ele é traficante ou usuário. Acontece que a gente tem percebido que, se for pobre, se for preto, muitas vezes vai ser lido e vai ser levado para a cadeia como traficante. Entretanto, se um outro jovem branco, de classe média, ele pode estar com 60 gramas, às vezes com mais grama do que o jovem citado anteriormente, e vai ser lido como usuário. Então, o que o STF está fazendo é criar critérios objetivos para dizer, não, até determinada grama é usuário, até determinada grama é traficante. Isso já aconteceu em vários países, Colômbia, México, Uruguai, Argentina, em alguns deles, por decisão da Suprema Corte. Na Argentina foi assim, no México foi assim, na Colômbia foi assim, por decisão da Suprema Corte. Em outros países não. Mas o fato é que a discussão sobre legalização está acontecendo no mundo todo. Essa discussão tem várias nuances. Em alguns países vai discutir cultivo caseiro, cultivo a partir de grupos canábicos, como na Espanha. Outros vão discutir um sistema público de venda, como no Uruguai, que vende nas farmácias, mas que permite também o cultivo caseiro. Outro vai discutir a legalização geral, vendida por meio do mercado privado, em dispensários, como nos Estados Unidos. Enfim, essa discussão tem várias nuances, mas você, amigo e amiga que está nos ouvindo, saiba que a discussão atual que está no STF é simplesmente uma tentativa de criar critérios objetivos para definir quem é usuário e quem é traficante, viu, Rodrigo? E aí nós, enquanto nação, poderíamos reduzir o encarceramento e a violência que é resultante desse comércio ilegal, né, que afeta pessoas em situação de vulnerabilidade. Fabrício, e pensando no papel social das organizações religiosas, da instituição, né, ou da religião institucionalizada, tem aí uma preponderância e uma influência muito grande na formação das identidades das pessoas, né? A religião, ela é, quer queira, quer não, um elemento formativo e que delimita, muitas vezes, a maneira como nós vemos o mundo. Da tua perspectiva de um policial, alguém que está, né, inserido nas forças de segurança pública e também como alguém que estuda os direitos humanos, um pesquisador em direitos humanos, qual poderia ser o papel das organizações religiosas, da religião institucionalizada para a promoção dos direitos humanos no que diz respeito ao tema da descriminalização do porte de drogas no Brasil? Olha, primeiro eu queria trazer uma perspectiva de que, especialmente a cannabis, ela tem um cunho também sagrado. Alguns grupos humanos, algumas religiosidades reivindicam o uso da cannabis, como outros reivindicam o uso da ayahuasca, com um teor sagrado. Então, primeiro é preciso que a gente respeite as religiosidades e as formas de conexão com a transcendência que algumas religiosidades possuem. Em segundo ponto, é preciso também que nós exerçamos o não preconceito, que nós exerçamos a compreensão, que nós exerçamos o desejo de conhecimento. A gente percebe que muitas pessoas se dizem religiosas, se dizem teístas,
mas acabam professando aquilo que é o oposto à sacralidade, o oposto ao desejo de um mundo melhor, o oposto a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, o oposto a amar o outro como eu gostaria de ser amado. Em relação à política de drogas, também essa incompreensão ou essa perspectiva também é trazido muito à tona. As pessoas, a gente percebe um Estado que mutila e que violenta usuários de drogas e os chamados traficantes, e a mídia chancela isso dizendo, esse era um traficante, como se esse carimbo de traficante permitisse essa pessoa ser morta pelo Estado. Então é preciso que a religiosidade venha à tona para não aceitar esse carimbo de matável, porque na visão das principais religiões do mundo, todas as pessoas merecem compreensão, merecem amor, merecem dignidade, merecem respeito, e nós não podemos aceitar esse estado de coisas onde o carimbo de traficante é um carimbo de matável. Então eu traria esses pontos. É preciso que a gente volte a praticar a religião do amor, é preciso que a gente compreenda as pessoas na sua pluralidade, na sua completude. A população em situação de rua muitas vezes também passa por questões ligadas à política de drogas, ligadas à saúde mental, eles demandam carinho, demandam amor, e é preciso também que a gente discuta as próprias comunidades terapêuticas. Muitas delas têm um viés religioso, mas muitas também, como operações recentes das polícias têm demonstrado, muitas acabam não pregando aquilo que as suas religiosidades professam. A gente convive também com comunidades terapêuticas onde usuários de drogas são internados, que usam tortura, choque elétrico, que não oferecem tratamento com psicólogos, psiquiatras e profissionais habilitados. Enfim, a discussão das drogas está muito entremeada com a discussão das religiosidades, em várias perspectivas, até porque muitas das religiosidades também se utilizam de determinadas substâncias para o encontro com aquilo que elas acreditam ser sagrado. Mas o que a gente acredita que é o mais importante nessa discussão é o exercício da compreensão, do amor e do desejo de tratar as pessoas de acordo respeitando a autonomia de cada uma delas. A discussão das drogas tem muito a ver com isso também, com respeito à autonomia das pessoas, com respeito ao livre-arbítrio das pessoas, com respeito ao desejo delas fazerem o que elas quiserem com o seu próprio corpo, desde que elas sejam maiores de idade. Então tem a ver com o respeito ao próximo e a dignidade que cada um de nós carregamos, viu, Rodrigo? Excelente, Fabrício. Respeito à dignidade, né? Reconhecer no outro, reconhecer na outra, alguém que merece e que precisa, na verdade, né? Que a estrutura estatal, a estrutura social e também os indivíduos possam respeitar essa dignidade que é intrínseca, né? É uma característica, uma qualidade, uma condição que perpassa todas nós pessoas. Exatamente isso. Fabrício, eu te agradeço em nome da Diocese Anglicana de Brasília pela tua disponibilidade a refletir conosco sobre esse tema que muitas vezes é incompreendido ou mal compreendido como um favorecimento, como um estímulo, né, ao uso de substâncias entorpecentes, mas que na verdade perpassa o respeito à dignidade das pessoas. Então, eu te agradeço mais uma vez em nome da Diocese e com esse agradecimento eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço à Diocese pela oportunidade, quero novamente frisar que discutir outras políticas de drogas não é estimular ou incentivar o uso, é simplesmente denunciar o direito penal, a ferramenta mais dura que nós temos enquanto sociedade, que é a restrição da liberdade, como política pública para aquelas pessoas que ou usam ou comercializam determinadas substâncias. Na verdade, é uma denúncia de que o direito penal não é a melhor saída, e essa denúncia é legítima, é lícita. Só para encerrar contando um pequeno caso, eu estou na polícia há muitos anos, 23 anos. Quando eu ingressei na polícia, a mendicância ainda era crime. E aí o meu comandante mandava a gente pegar uma Kombi, recolhendo os chamados, à época, mendigos, na cidade, e levando eles para a delegacia. E aí nós dizíamos, cara, mas isso é uma questão social, não é uma questão de polícia. E naquela época também, o adultério ainda era crime, e eu tive a infeliz oportunidade de ter que prender uma mulher adúltera.
E a gente também dizia a mesma questão. A gente falava, cara, essa questão do adultério não é uma questão de polícia, é uma questão familiar, é uma questão de costumes, mas não é a polícia e o Estado, por meio do seu braço mais forte, que é o presídio, que deve intervir. E aí, para você compreender essa discussão, esses são dois exemplos. Nós não estamos estimulando ninguém a usar drogas. Nós estamos apenas dizendo que polícia e presídio não é a solução. A política de redução dos usuários de tabaco no Brasil é uma prova disso. Nós conseguimos reduzir de 70% a quantidade de usuários nos anos 60 de tabaco, para hoje 12% de usuários de tabaco no Brasil. E para isso nós não precisamos prender ninguém. Então é possível enfrentar a dependência, reduzir o número de usuários, sem ter que utilizar esse instrumento tão difícil que é o presídio, a tortura e a polícia. É isso, eu agradeço bastante nossas redes sociais, Fabrício Rosa, Facebook, Instagram, Twitter, grande abraço a todos. A vocês que nos escutam, eu desejo que permaneçam bem, fiquem em segurança e saudáveis, e nos encontraremos no próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.